Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Meus irmãos, eu quero, nessa nossa devocional de hoje, estar meditando com vocês sobre o seguinte tema: uma vida cristã de vigilância. Amém? Nós vamos falar sobre a vigilância com a nossa vida cristã. E para isso eu quero convidá-los aí, abra a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos. Nós vamos estar meditando aqui no versículo 38 do capítulo 14, mas eu quero ler com você, começar lendo a partir do versículo 32. Então, Marcos, capítulo 14, a partir do 32 ao 38. Vamos ler junto. Diz assim a palavra do Senhor: E foram ao lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. 36. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Versículo 38 diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pois bem, queridos, nós vamos falar aqui, como eu já disse, sobre a nossa vigilância com a vida cristã, pautado aqui nessa palavra, né? Desse Evangelho de Marcos, capítulo 14, onde Jesus ele vai ali com seus discípulos orar. Jesus sai, se retira para orar, sua alma estava angustiada, Jesus estava em agonia, em angústia, e ele vai orar ao Pai. Estava se aproximando o momento da partida do Senhor, dele enfrentar a cruz, então ele se retira para fazer oração e fala para os seus discípulos ali que estavam com ele para que eles também fizessem isso, vigiassem e orassem. Mas o texto nos mostra que quando Jesus chega, quando Jesus volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. E aí então ele vai adverti-los aqui, como diz o versículo 38 do nosso texto. Nós podemos ver aqui uma advertência de Jesus em relação aos seus discípulos. Ele fala para os seus discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pois bem, queridos, uma exortação clara de Cristo para que os seus discípulos sejam vigilantes, estejam atentos, estejam em oração. E para que nós possamos entender um pouco melhor essa questão da vigilância, né, com a nossa vida cristã, eu quero estar lendo aqui para os irmãos uma ilustração interessante que tem tudo a ver com a nossa reflexão nessa noite. Até o tema dessa reflexão fala sobre emboscada, sobre armadilha, diz assim: emboscada do índio. Então, vamos ver o que diz aqui essa ilustração. Nas regiões geladas da América do Norte, um índio abriu uma vereda, ou um caminho, né, por entre a neve, forrando com determinada folhagem. O que você está fazendo aí? Perguntou-lhe um amigo que por acaso passava pelo lugar. Uma armadilha para coelhos, respondeu o índio. Mas onde está a armadilha? Ah, replicou o índio sorridente. Somente a colocarei daqui a 2 semanas. E prosseguiu. Primeiro, ajeito e mascaro cuidadosamente a trilha, de modo que os coelhos se acostumem a ela. Por exemplo, hoje à noite, eles virão e terão temor de passar pelo caminho. Porém, amanhã se aproximarão um pouco mais. Depois, um deles cruzará a picada. Decorridos algumas noites, eles ficarão familiarizados com o caminho, perderão o receio e dentro em breve todos estarão acostumados com a passagem e utilizarão com frequência sem nenhum medo. Então colocarei a armadilha no meio da folhagem e em seguida comerei coelho todos os dias. Né? E aí então seu amigo vai e diz para ele o seguinte: você está usando a mesma tática, você está usando a mesma estratégia que Satanás emprega com os crentes. Foi o que o amigo índio disse para o outro. Então, queridos,
vigilância, cuidado com a nossa vida cristã. E aí eu pergunto para os irmãos, por que nós devemos ser vigilantes? Por que nós devemos ser prudentes com a nossa vida cristã em face do que nós já ouvimos aqui, né? Em relação à recomendação de Jesus e com base nessa ilustração? Pare aí e pense um pouquinho comigo. Por que devemos ser vigilantes, irmãos? Sabe por quê? Para não cairmos nas emboscadas, nas armadilhas, nos laços de Satanás, nos laços do inimigo. Às vezes nós nos esquecemos que o inimigo ele está sempre montando emboscada, armadilha, laços, né, para nos pegar, né? E a gente tem que estar atento em relação a isso, né? Porque de fato o propósito do inimigo é esse, queridos. É montar laços, armadilhas, emboscadas para nos pegar, para pegar os servos do Senhor. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, diz assim: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, cuidado com o laço do inimigo, cuidado com o laço do diabo, vigilância. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo aqui 26, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, aqui nesse capítulo, diz assim, capítulo 2, versículo 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos, né? Então, temos, queridos, sim, que tomarmos muito cuidado com as armadilhas, as emboscadas do inimigo. Devemos ser vigilantes, né? Porque as armadilhas do inimigo, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, meus irmãos, com base nessa ilustração que nós lemos aqui. As armadilhas do inimigo, né, elas sempre, por mais que elas se apresentem como uma proposta atraente, inofensiva ou satisfatória para a nossa carne, a nossa carnalidade, para a nossa vida, as armadilhas do inimigo sempre serão armadilha, nunca deixarão de ser armadilha. E o problema é esse, que elas vão se apresentar de uma forma que vão tentar nos iludir, nos atrair para ela, né? Você imagina aqui para esses coelhos da nossa ilustração, no meio ali daquela região gelada, daquele gelo todo, eles passarem ali e encontrarem uma trilha, um caminho forrado de folhagenzinha seca, né? Que atrativo, que coisa maravilhosa para aqueles coelhos, com certeza seria olharem ali e se depararem com aquela proposta colocada diante deles, né? Mesmo sabendo que, como o índio disse aqui, que no início eles ficariam um pouco atemorizados, mas logo, logo se acostumariam, logo, logo iriam sentir desejo, iriam sentir vontade, iriam sentir atração pela proposta, né? Ali daquele caminho quente, caminho sequinho, no meio de todo aquele gelo, daquela região gelada. Assim é o inimigo das nossas almas. Ele monta estratégia, ele arma os laços de forma a nos atrair. E o que nós temos que tomar cuidado, irmãos, é porque nem sempre, né, as armadilhas do inimigo elas se apresentarão como armadilha. Serão, como eu falei para os irmãos, propostas atraentes, né, propostas satisfatórias para a nossa carnalidade, propostas inofensivas. Muitas vezes, muitos de nós, a gente vai até essas armadilhas e ninguém está vendo, isso não vai me fazer mal, é só hoje, e vamos nos envolvendo, vamos dando brecha, vamos nos aproximando, né, dessas armadilhas, e quando a gente vê ou percebermos, não há mais como sair. Devemos ser vigilantes, queridos, devemos ser vigilantes, né, porque o armador de emboscada, ele quer cirandar a nossa vida. Você já parou para pensar nisso? O inimigo está cirandando. Jesus já advertiu, né? Simão, Simão, Satanás pediu para cirandar a sua vida. Isso está lá em Lucas capítulo 22, 31, né? Esse cirandar a vida, irmão, sabe o que é? O inimigo está querendo somente encontrar uma brecha na minha vida, na sua vida. Ele quer encontrar uma porta de entrada, uma opção, né? Um lugar. Ele coloca as armadilhas atrativas, atraentes, para que a gente se envolva com essas armadilhas. E através dessas armadilhas ele vai ter a brecha, ele vai ter a oportunidade
para entrar e fazer a destruição na nossa vida, para destruir a vida do crente, para destruir a vida do cristão. Então, é fundamental observarmos as orientações da palavra de Deus para as nossas vidas. Cuidado com aquilo que se apresenta diante de você como algo inofensivo, como algo atrativo, né? Como algo que não vai prejudicar o seu relacionamento com Deus, porque vai. Analise. A exortação aqui do Senhor Jesus ela é muito clara. A exortação do Senhor Jesus aqui é para que haja vigilância, né? E essa vigilância, meus irmãos, ela envolve na vida do cristão, ela está diretamente envolvida com práticas que nós, os cristãos, precisamos colocar no nosso coração, que é a prática da meditação da palavra, né? Ler a Bíblia, se alimentar do alimento sólido que o Senhor nos oferece, buscarmos a presença do Senhor, andarmos em comunhão com o Senhor. Então, o ser vigilante, ele envolve essas práticas aqui na vida do cristão. Você quer ser vigilante, você quer tomar conta com a sua vida e não dar brecha para o inimigo, você precisa se envolver com as coisas do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Temos que tomar cuidado com armadilhas, com laços. 1 Pedro, o que 1 Pedro fala? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, há uma advertência para nós aqui, fortíssima da parte do Senhor, que diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É o que eu falei, o inimigo ele só quer uma brecha, ele só quer uma oportunidade. O índio ele montava essas emboscadas, ficava ali esperando, até que aqueles coelhos se acostumassem com aquele caminho, e aí então depois viria a armadilha. Temos que tomar cuidado. Quantas coisas não são colocadas diante de nós, diante da nossa vida, para nos envolver, para nos levar por veredas, por caminhos contrários à vontade de Deus, e muitas vezes entramos por esse caminho, por essas veredas, achando que nenhum mal vai nos acontecer, que não tem problema, que não vai afetar a nossa comunhão com Deus, mas o inimigo, ele sabe com certeza, queridos, o que ele está fazendo. O inimigo das nossas almas, o inimigo da igreja, o inimigo dos cristãos, ele é inteligente. Ele sabe como montar as armadilhas. Ele sabe como preparar as emboscadas. Ele sabe o que fazer para nos derrubar, para nos afastar dos caminhos do Senhor. São coisas que, como eu já falei, na maioria das vezes, se apresentam como coisas inofensivas e até atrativas para as nossas vidas, insignificantes, mas que são verdadeiros laços, verdadeiras armadilhas, e nós temos que estar atentos em relação a tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Então temos que ser vigilantes, temos que orar. O texto para nós, a exortação hoje para nós é exatamente essa: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Como eu falei, as armadilhas serão sempre colocadas, direcionadas, visando o desejo da nossa carne, a vontade da nossa carne. Então, temos que tomar cuidado com isso. Pedir direção ao Senhor, orar mais, buscar mais a presença do Senhor. Essa é a vigilância. Essa é a vigilância para você, para mim. Buscarmos, nos alimentarmos do Senhor e tomarmos cuidado com tudo aquilo que se apresenta diante da nossa vida. Analisar essas coisas, pedir direção ao Senhor através da oração. Por isso que fala para vigiar e orar. É a vigilância seguida de oração. Essa é a receita para uma vida de sucesso diante do Senhor, para uma vida de firmeza, uma vida onde nós não cairemos, não ficaremos prostrados, uma vida onde não ficaremos, irmãos, naquele estado de apostasia, longe do Senhor. Como, pastor? Uma vida de vigilância e de oração. Então é isso que o Senhor quer, é isso que Ele nos orienta a fazer. Temos que tomar cuidado. O diabo, nosso adversário, 1 Pedro 5,8 diz que ele está ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não se engane. Nessa busca do inimigo, podem saber e ter certeza que ele está constantemente colocando laços e armadilhas diante da nossa vida. Cabe a nós, sabendo disso, irmãos, sermos vigilantes e orarmos incessantemente, enchendo-nos da presença do Senhor, comunhão com Deus através da oração. Lembrem-se do que diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A proteção plena para que a vida cristã ela não entre em declínio,
ou em queda, né, é estarmos debaixo da potente mão do Senhor, descansando, ainda que seja nas sombras dessa mão, mas nós precisamos estar debaixo da potente mão do Senhor, para não cairmos em tentação, para não pecarmos, para não errarmos, para não caminharmos, né, em uma vida de ruína, mas em uma vida de sucesso rumo à Canaã celestial. Então, que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a sermos vigilantes, a sermos sóbrios, a discernirmos, né, o que é armadilha, o que são propostas, né, ainda que atraentes, mas propostas malignas, colocadas pelo inimigo das nossas almas, né, para tentar nos derrubar. Que o Senhor te dê direção, que o Senhor te dê discernimento, que o Senhor nos dê discernimento, nos dê direção para vivermos vigilantes e orando sempre aquele que tem todo o poder para nos livrar de toda e qualquer armadilha do mal. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, que Deus nos abençoe a todos, irmãos. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Glorioso Deus e eterno Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos dobramos, nos prostramos ante a Tua Majestade em oração, pedindo a direção do Senhor, o Teu amparo e a Tua misericórdia. Senhor, que os nossos olhos e os nossos corações, o coração da Tua Igreja, estejam voltados, ó Deus, para uma vida de vigilância, uma vida de oração, que nós possamos orar, nos alimentarmos do Senhor, da Tua presença, estarmos, ó Deus, atentos e convictos, ó Deus, de que o Senhor não quer que andemos pelas veredas, pelas sendas, pelos caminhos, ó Deus, da frieza, da apostasia, do afastamento do Senhor. Pelo contrário, o Senhor nos quer ao Teu lado, ó Deus, vivendo para o louvor da glória do Senhor. E para isso, Senhor, nós sabemos que como cristãos, hoje mais do que nunca, Pai, é necessário uma vida de vigilância. É necessário, ó Deus, vida de oração no altar do Senhor. Ajude a Tua Igreja. Nós somos a Tua Igreja, Pai. Fortaleça-nos a todos. Tu sabes o quanto precisamos do Senhor. Lembra-te, ó Deus, de que nós somos pó, totalmente dependente da graça e da misericórdia do Senhor. Pai bendito, Deus eterno, edifica a Tua Igreja. Abençoe o Teu povo, abençoe a minha vida. Perdoe nossas falhas, nossos pecados, ó Deus, e nos ajude a cada dia. Nos lembramos, ó Deus, nosso momento de oração, de agradecer ao Senhor pela vida do filho do Genesi, ó Deus, o Clebinho, que o Senhor teve misericórdia da vida daquele homem. Nos lembramos também, ó Deus, de continuar pedindo pela Tayane, essa jovem, meu Pai, que o Senhor sabe, ó Deus, que está esperando uma criança, ó Deus, está ali no período de gestação e que está na dependência da Tua graça, da Tua misericórdia, meu Pai. Ajude para que essa criança venha ao mundo com saúde e que essa mãe também, ó Deus, viva para o louvor da glória do Teu nome. Nós clamamos ao Senhor. Senhor, poupe a vida tanto dessa mãe quanto dessa criança. Contrarie, Senhor, aquele diagnóstico médico, onde colocou para essa família que seria necessário, Senhor, optar por uma das vidas. Nós te pedimos por ambas as vidas, tanto da mãe quanto da filha, que sejam poupadas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua fidelidade em nossas vidas, ó Pai, muito obrigado pelo Teu amor incondicional, muito obrigado pelas misericórdias, Senhor, do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos. Encha-nos até transbordarmos da Tua presença e nos ajude a ser uma igreja vigilante, Senhor, e que ore a todo o tempo. Pai amado, livra-nos de toda tentação, de toda emboscada, de todo laço do inimigo. É a oração que te fazemos, no nome doce e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço, meus irmãos.